São Paulo vence o Clássico Paulista contra o Corinthians, Grêmio e Vasco goleiam e o Barcelona mete simplesmente 7-1 para cima do Valência. Esses e os principais jogos que tiveram nesse domingo, dia 26 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos começar a partir do Campeonato Paulista, beleza? Mais uma vitória do Mirassol, tá bom? Vitória por 2-1 contra a Portuguesa. Eu já venho comentando aqui no canal, né? A Portuguesa se reforçou até que bem. Tem o Henrique Almeida no ataque, o Fernando Henrique, volante ex-Grêmio e ex-Cruzeiro no meio de campo. Mas também é um Mirassol que se reforçou muito bem e até por isso conquistou a vitória, beleza? Chegou a abrir 2-0. O Lucas Ramon, lateral ex-Grêmio e ex-Londrina, abriu o placar. O Alex Silva fez um gol contra e a partir daí o Mirassol fez 2-0. E aos 63 minutos o Jajá fez um gol e uma falha do Muralha. Ele vai tentar driblar ali perto do gol. O Jajá rouba a bola e desconta o placar, deixando a Portuguesa viva, mas que não conseguiu arrancar um empatezinho. Com isso, vitória do Mirassol. São Bernardo, mais uma vitória, faz uma grande campanha, tá bom? Gol do Rodrigo Ferreira, que estava no time do Santos, que conseguiu acesso para essa Série A, né, desse ano de 2025. O Rodrigo Ferreira era o lateral direito, também já tem passagem pelo Mirassol, pelo Grêmio e fez o gol da vitória do São Bernardo. No Clássico Paulista, vitória do São Paulo, 3-1, tá bom? Os gols da partida todos no segundo tempo. O primeiro é o gol do Lucas Moura, em uma cobrança de escanteio do Oscar, né? E o Lucas ganha de cabeça, impressionante, porque o Lucas não é muito alto, mas o Lucas tem, para a idade dele, um preparo físico realmente bem acima da média. É um cara que tem muita intensidade e uma impulsão absurda. Ele vindo de trás, passou por cima de todo mundo e fez um 1-0. Depois o Oscar, em um erro de saída de jogo do Corinthians, finaliza muito bem de esquerda para fazer o primeiro gol com a camisa do São Paulo logo num clássico. O José Martínez faz um golaço espetacular de fora da área na gaveta, só que logo no lance seguinte o Lucas chega enfileirando a zaga inteira do Corinthians dentro da área e mata o jogo. Com certeza o nome do clássico foi o Lucas, mas eu queria destacar de novo o Oscar, tá bom? Eu assisti só o primeiro tempo porque tinha o jogo do meu Grêmio às 8h30, né? E esse jogo ia ser 6h30, só que teve uma hora adiado por conta das chuvas, né? E, enfim, eu assisti só o primeiro tempo e mesmo terminando 0-0 no primeiro tempo, sempre o que mais me impressiona é a qualidade técnica do Oscar. Ele se sobressai demais, cara, e ele quase não erra passe, é impressionante, e são passes difíceis que ele vai acertando, tem um bom drible, um raciocínio lógico muito rápido. Cara, realmente o Oscar começa muito bem no São Paulo, talvez em números, esse seja o primeiro jogo que ele tenha participado ativamente de gols. Mas dentro de campo ele já destoa bastante dos outros, mostrando que é bem acima da média. Quebra essa sequência do Corinthians, que vinha desde o ano passado sem perder. E é um São Paulo que promete brigar por coisas grandes. Está na Libertadores, vai disputar, lógico, Brasileirão, Copa do Brasil. E esse quarteto ofensivo, eu não vou nem falar quarteto, mas esse trio entre Calheri, Lucas e Oscar, principalmente. E aí o outro é o Luciano, mas tem ali o Ferreirinha também. Eu não considero o Luciano no patamar técnico desses outros três, tá bom? Mas esse trio com ainda o Luciano ou o Ferreira é um ataque espetacular do São Paulo, tendo o Oscar e o Lucas Moura, são dois caras muito acima da média que se tivessem 19, 20 anos, com certeza estariam na seleção brasileira. A grande questão é que os dois já estão indo para a reta final de carreira, mas se apresentarem um futebol bem acima da média, como vem apresentando, como apresentou no Clássico, por exemplo, são caras que mesmo com 32, 33 anos, merecem convocação para a seleção brasileira. Se continuarem mantendo essa regularidade que apresentaram no jogo, não acho nenhum exagero, tá bom? Mas eu fico realmente impressionado com o que o Oscar vem apresentando. Guarani 2-0 no Noroeste, tá bom? Primeira vitória do Guarani, gols marcados pelo Matheus Regis e o João Marcelo, centroavante da base que disputou a copinha. No Mineiro, Uberlândia 1-1 com o Itabirito, Tombense venceu de 1-0 do Democrata, o Atlético perdeu do Aimorés, o Galo empatou com o Pouso Alegre, o Galo ainda não venceu nenhuma no Mineiro, mas vale destacar, é o time de base do Galo, né? O principal ainda estava na FC Series, fazendo amistosos de preparação nos Estados Unidos. E o América 2-0 para cima do Vila Nova de Minas, mais uma vitória do América que vinha de goleada para cima do Pouso Alegre, né? Tinha metido 7-0, vence mais uma. No Gaúcho, o Monson venceu por 2-1 do Pelotas.
Jogo que teve duas expulsões no primeiro tempo, né? Avenida e Ipiranga 0x0. Grêmio 4x0 no Caxias. Eu vou destacar o seguinte: eu tenho o meu canal do Grêmio, que é o BRG Grêmio. Vou fazer uma análise do jogo e ainda vou fazer um react dos gols, tá bom? Da partida. Então, pra quem quiser, eu não sei se o link vai estar aqui embaixo, mas qualquer coisa é só pesquisar aí no YouTube BRG Grêmio. Queria destacar, por sinal, outro canal de reacts que eu criei, que é o BRG Reacts, tá bom? Por exemplo, eu já reagi à derrota do Santos pro Velo Clube e eu vou postar ainda hoje da derrota do Corinthians pro São Paulo, tá bom? Né? Vitória do São Paulo para cima do Corinthians. Então fica esses destaques para quem quiser. Todos os gols do Grêmio no segundo tempo, né? Bright White, Pavão, Monsalve e Edenilson. Vale destacar que o Monsalve e o Edenilson vieram do banco e entraram voando. Fora o André Henrique, que também veio do banco e deu assistência. O Grêmio fez um primeiro tempo bom, mas um primeiro tempo aberto. E desperdiçou oportunidades, bola na trave, o goleiro do Caxias foi muito bem. Logo com menos de um minuto de jogo faz 1x0, a partir daí deslancha e aplica essa goleada, o Grêmio apresentando um futebol bem interessante. Não é um futebol completamente dominante, porque o Caxias também criou oportunidades, mas é um futebol muito intenso. Até o último lance o Grêmio estava atacando e foi assim que o Edenilson fez o último gol, inclusive. Fora que o Grêmio ainda perdeu um monte de gol, 4x0 ficou barato. No Baiano, o Bahia venceu do Porto da Bahia por 2x0. Mais um gol do Eric, começa bem, ele é volante, mas tem essa chegada à frente. O Everaldo, gol importante para ele nessa briga por centroavantes, que hoje ele é o terceiro reserva. Com todo mundo à disposição, o Lúcio Rodrigues e o William José, na teoria, estão na frente dele. Jacuipense 2x0 para cima do Juazeirense, que teve esse Matheus Firmino, fez um gol de muito longe. E aí foi o que teve a comemoração que ele saiu falando: Ah, eu sou bom, meu empresário que é horrível. Foi nesse jogo daí. Jacuipense 2x0 no Juazeirense. No Campeonato Goiano, teve clássico, né? O Goianese e Goiatuba 2x2, o Craque perdeu para o Vidorense por 2x0 e o Vila venceu por 3x1 do Goianiense. Abriu 3x0 com 30 do primeiro tempo, cara. E o Goianiense descontou ainda no primeiro tempo. Mas tomar 3x0, o gol do Emerson Urso atrás do meio de campo ainda, numa falha do. Que era o Ronaldo ainda, né? O Gabriel Poveda é bom centroavante também. Tava no Juventude. Acho que tava no Juventude, em alguma equipe assim mais do sul, tá bom? E passou pelo Sampaio Correia, eu acho também, tá bom? E o Emerson Urso fez Botafogo, né? E o Caio Dantas estava no Guarani. Vitória do Vila no clássico. Tinha que ter expulsão, né? Clássico é clássico. Não tem jeito não. Sport venceu do Central, 1x0, tá bom? Afogados e Petrolina 1x1. Já no Campeonato Catarinense, algumas zebras, né? O Hercílio Luz perdeu em casa pro Santa Catarina. Marcílio Luz também tropeçou. Marcílio Dias, aliás. 1x1 com o Caravídeo. A Chape também tropeçou. Perdeu por 2x1 pro Concorde. E o Criciúma também tropeçou. Empatou em casa em 1x1 contra o Barra. Vamos ver a escalação do Criciúma, que eu tô curioso. No gol já o Kaique, né? Que veio do Grêmio. O Luciano Castanha no titular. O Juninho, ex-Vasco no meio de campo. Morelli, ex-Goiás e ex-Curitiba também já nesse meio de campo. Alguns dos reforços para esse time do Criciúma. No Campeonato Paranaense, o Operário passou o carro no São Joséense, né? 3x0. Bosquilha, né? O Bosquilha é ex-Inter, ex-São Paulo, ex-Mônaco. Tá no Operário, fez 2 gols já. Cascavel venceu do Azures por 1x0. Maringá 3x1 no Andraús. Londrina passou o carro para cima do Paraná, 3x0. No Campeonato Carioca, Maricá e Sampaio Correia 2x2, Madureira e Fluminense 0x0. Nesse jogo daí, o Thiago Silva deu uma entrevista, se vitimizando todo, falando: não sei se vale a pena continuar com toda essa cobrança. Chato, né? Se não tá gostando, vai embora. A real é essa. Bom, o futebol brasileiro é assim. Talvez seja o lugar do mundo futebolístico que talvez tenha mais pressão. Tanto é que, com 3 jogos de campeonato mineiro, 2 jogos com o time principal. O Cruzeiro perdeu para o Atlético e empatou com o Betim. O Diniz já tá para ser demitido. E com razão, porque o time é muito bom e já tinha que apresentar alguma coisa, tá? Então, assim, a questão é que a gente é muito resultadista. Isso às vezes é ruim, isso às vezes é bom. Mas o fato é que a gente é assim. Se o Thiago Silva não tá satisfeito, ele que vai embora, né? Porque não vai ser ele que vai mudar o futebol brasileiro inteiro, tá bom? Botafogo 2x0 para cima do Bangu também, ainda com time de base, né? Mas dessa vez com vitória. O Botafogo já tropeçou bastante. Patrick de Paulo fez 1x0 e o Cauê fez o 2x0. O Vasco goleou, que nem eu comentei no início do vídeo. O Verratti, uma falha do goleiro, abriu o placar. O Coutinho, numa jogada típica dele, aquela chapada no cantinho, golaço. O João Vitor também fez um golaço. E aí no segundo tempo, Paulo Henrique e Verratti completaram.
No Potiguar, resultado surpreendente. O Globo tomou 5-0 do Laguna. O Potiguar 2-0 no Baraunas. No Paraense, o Remo 4-0 no Caeté. No Cearense, o Tirol e Maracanã 1-1. Ceará 2-1 no Ferroviário, era um jogo difícil. O Ferroviário é a terceira potência do Ceará, logicamente, atrás de Fortaleza e Ceará. No Campeonato Alemão, Hoffenheim 2-2 com o Frankfurt. O Frankfurt agora sem o Marmoush, que foi para o Manchester City, né? E o Ekitike se tornando protagonista nesse ataque agora, né? O São Paulo meteu 3-0 no União Berlim, que tem um padrão de ter uma boa defesa. Nesse jogo isso não se aplicou. 3-0 para o São Paulo. Na segunda divisão alemã, teve um jogo entre duas equipes recentemente da elite alemã, né? Paderborn venceu por 1-0 do Darmstadt. Hannover tropeçou, 2-2 com o Münster. Esse outro jogo ali também tanto faz. Ulm e Regensburg são equipes sem tanta tradição. No Campeonato Saudita, Al Tawun 0-0 com a Al-Oruba. Al-Qudud perdeu por Al-Khalej. Al-Ali passou o carro no Al-Riyad, vamos ver quem fez os gols. O Tunen, né, que era do Brentford, Al-Yoani, o Firmino, o Tunen de novo e o Mahrez, né, também, City. Al-Nassr venceu de 3-1, lógico, teve gol do Cristiano Ronaldo. No Campeonato Argentino, o Boca tropeçou, 0-0 na estreia contra o Argentino Júnior. O Central Córdoba venceu por 1-0 do Aldosivi. Central Córdoba, atual campeão da Copa da Argentina, que vai disputar a Libertadores, inclusive. E o Aldosivi, assim como o San Martín, veio da segunda divisão do Campeonato Argentino. No egípcio, teve clássico, né? O Al-Ahly e o Pirâmides. O Al-Ittihad não é o do Benzema, o Al-Ittihad do Egito venceu de 1-0 do Ismaili. O Gueixe e Parco 0-0. O Gazi e o Cerâmica, que é um pouquinho mais forte, venceu, né? 1-0. E aqui, os gols da partida, ó, foi um gol contra do Rabia, o Fatih fez 2-0, aí o Rabia fez a favor, o Gretzer fez a favor, e o Ashore, que é muito bom meio campista, já há muito tempo nesse time, desperdiçou um pênalti aos 46 do segundo tempo, cara. Um clássico, isso daí é pesado. Campeonato Espanhol, Raio Vallecano venceu do Girona, 2-1. Teve gol do Bryan Gil, ex-Tottenham. Real Sociedad, baita zebra, perdeu em casa por 3-0 pro Retafe, tomou 2 gols do Carlos Pérez, ex-Barcelona. Atlético Bilbao parou no Leganés. O Leganés que, putz, já surpreendeu o Atlético de Madrid recentemente, agora arranca um empate fora de casa. O Leganés que mesmo perdendo o Haller, né, que foi pro Utrecht, na Holanda, é o Leganés que segue dando bastante trabalho. E o Barça, que eu comentei no início do vídeo, 7-1 para cima do Valência. Gols da partida, ó, com 10 minutos já estava 2-0, né? O De Jong abriu o placar, o Ferran Torres 2-0, Rafinha fez o terceiro, então com 15 minutos já estava 3-0, com 25-4 teve mais um do Fermin, e já no primeiro tempo acabou 5-0. O jogo do Brasil contra a Alemanha, a mesma coisa. Curiosidades, né? Também tinha acabado 5-0. A diferença é que descontou para 5-1, né? Não tinha feito 7 e depois descontou. Essa é a diferença, mas a ordem dos gols de serem 5 no primeiro tempo foi igual, né? Aí no segundo tempo o Gudur, que é bom centroavante do Valência, descontou. O Lewandowski fez o dele e o Tarreaga fechou o placar com um gol contra, né? Fazendo esse 7-1 pro Barcelona, que tem o melhor futebol do mundo. Pode não ser a melhor equipe do mundo, porque eu acho que hoje é um duelo muito equilibrado pra gente falar qual que é a melhor equipe do mundo entre Barcelona e Liverpool. Mas o melhor futebol, com certeza, é o do Barcelona, tá bom? Pelo menos essa é a minha opinião. Questão de resultado, aí a gente pode ficar Barcelona ou Liverpool, porque o Barcelona é mais instável. Mas visibilidade, futebol agradável, o do Barcelona é disparado, mais bonito, tá bom? Do mundo. Na segunda divisão espanhola, o Granada 3-1 no Sporting Gijón. O Renier ficou no banco, né? Cadê? Renier veio do banco. Renier ex-Flamengo, ex-Real Madrid, veio do banco. Albacete venceu da Almeria. Almeria ex-La Liga também perdeu dessa vez. Real Oviedo 1-0 no Castelão. Racing Ferrol e Burrudes adiado. Málaga e Real Zaragoza. Málaga recentemente de La Liga, né? Perdeu por 2-1. Tá bom. No francês, o Brest venceu do Le Havre por 1-0. O Lyon mais um tropeço. 1-1 com o Nantes. Montpellier 2-1 no Toulouse. Lens 1-0 no Angers. O Nice venceu do Olympique de Marseille. Cada vez mais o PSG, mesmo quando tropeça na rodada, empatando com o Reims, o Olympique de Marseille, que era a equipe que poderia encostar, tropeça também. Então, esse campeonato francês vai cair no colo do PSG, mesmo tendo tropeços. Na Grécia, o Aris de Salônica venceu por 2-0. Tem o Loren Moron, né, centroavante espanhol. PAOK 1-0 no Levadiakos. E também teve clássico, Olympiacos e Panathinaikos ficaram no 1-1. O gol do Olympiacos foi do Davi Carmo, zagueiro.
E o Ioannidis empatou de pênalti. Ainda teve o Costinha, acho que é lateral esquerdo, expulso. E o Ingasson expulso também. Clássico, né, cara? É normal isso daí. Brentford venceu mais uma fora de casa. Tinha vencido recentemente o Southampton. Venceu mais uma. Agora contra o Crystal Palace. Tá bom? 2-1. Com gol de pênalti do Mbeumo, inclusive. O Leicester venceu fora de casa. Fazia tempo que o Leicester não tinha um bom resultado. Tinha melhorado seu futebol. Eu tinha comentado aqui no canal quando eu passei pelos jogos que ia ter nesse domingo. O Leicester com o Van Nistelrooy melhorou seu futebol. O Elkanus, que fez gol, inclusive, é muito bom meio campista. Não vinha tendo resultados. Dessa vez teve. Venceu de virada o Tottenham. Tottenham. Putz, se Postecoglou não foi demitido agora, não vai ser demitido nunca. Tá? Porque pô, não ganha de ninguém, cara. Enfim, o Vardy fez gol, provocou e o Elkanus virou o jogo. Aston Villa tropeçou em casa, 1-1 com o West Ham, né? O West Ham recentemente com o Graham Potter, chegando para ser o novo técnico. E o United venceu, que milagre. Gol do Lisandro Martinez, que é talvez o melhor jogador da temporada do United, ele junto com o Amad Diallo. São dois caras que, na minha visão, se destacaram bastante e surpreenderam de certa forma na temporada. No italiano, o Milan venceu por 3-2 e aqui é bizarro. Eu tinha visto o horário. O horário não, mas o tempo dos gols, olha, estava perdendo por 2-1. Aos 47 empata o jogo e aos 50 vira o jogo. É o peso da camisa, não adianta. Tá bom? Então com isso, vitória do Milan com 2 gols nos acréscimos. A Roma venceu um jogo dificílimo contra o Udinese. A Roma engatou um momento muito bom. Gols da partida marcados por Pellegrini e Dovbyk, os dois de pênalti, e o Lorenzo Luca tinha aberto o placar, centroavante bom, inclusive, da Udinese. A Inter fez o que se esperava, passou por cima do Lecce, a Inter realmente bem melhor. Abriu o placar com o Fratesi, o Lautaro fez um, o Dumfries e o Taremi também. E a Fiorentina venceu da Lazio, eu tinha comentado aqui que era um jogo muito interessante esse aqui, e realmente foi, né? Abriu 2-0, o Adli, meio campista francês, foi expulso, e no finalzinho o Maruzic descontou, mas não o suficiente para a Lazio sair com algum mísero ponto. Na segunda divisão portuguesa, Vizela e Penafiel empataram, Mafra e Oliveirense empataram, o Porto e o Tondela empataram, Leiria e Portimonense ficou 1-0 Portimonense. No Turco, que é o último campeonato agora, a gente está chegando na reta final. Rizespor 3-2 no Adana Demirspor, Besiktas empatou com a Alanyaspor, teve gol do Rafa Silva, o português, né, ex-Benfica, tá no Besiktas. Esse Besiktas, cara, tem o Rafa Silva, tem o Immobile, o Immobile não jogou, mas tem ó, o Oxley Chamberlain, ex-Liverpool, o Rashica, ex-Werder Bremen, ex-Norwich, Gedson Fernandes, ex-Benfica, ex-Tottenham, o Masuaku, ex-West Ham também. Fora o Immobile, que nem jogou, né? Ainda tem o Gabriel Paulista, o zagueiro brasileiro, ex-Valência, ex-Atlético de Madrid. E o Immobile veio do banco, né? Não sei. E o técnico é o Solskjaer, ex-United. O Besiktas tá montando um time interessante, cara. Só não entendi porque o Immobile veio do banco. A única explicação é ele estar sendo poupado. Fora o João Mário também veio do banco, né? Mas o Immobile não faz sentido ser reserva desse time, deve estar sendo poupado. O Bodruspor e o Spor venceu por 1-0 e o Fenerbahçe venceu também, 3-2, com 2 gols do Inesiri e Sevilha que veio para esse time do Fenerbahçe, tá bom? Teve gol do Juan, do Gostep, atacante aí em São Paulo, tá aí no Gostep também, tá bom? E é isso, beleza? Deu para passar aí por todos os jogos que tiveram nesse domingo. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou.